Yuri, hoje é um dia importante, viu? Porque está entrando em vigor hoje aquele programa Desenrola Rural, que é o quê? Tem aquele objetivo de renegociar dívidas de agricultores familiares, né? Aqueles pequenos produtores, assentados de reforma agrária, quilombola, povos indígenas. E aí, para falar sobre esse programa, então, o Desenrola Rural, a gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada por estar aqui ao vivo conosco no 360. Já começo direto ao assunto. Qual que é a expectativa de alcance desse programa Desenrola Rural? Boa tarde, Débora Bergamasco. Boa tarde, Yuri Pita. E boa tarde a todos os telespectadores do programa 360 da CNN. Bom, a expectativa nossa é grande. Por quê? Porque nós estimamos que tenha 1.300.000 agricultores com pendência no banco. E esses agricultores, Débora, eles são agricultores de todos os tamanhos que estão dentro do Pronaf. Tem até agricultores cuja renda pode ser de 500 mil anuais. Então tem o médio, o pequeno e aquele agricultor que seja agricultor da reforma agrária, quilombola, indígena, são todos esses que são beneficiários do Desenrola. O Desenrola, ele vai ter até 90% de desconto na dívida. É uma oportunidade. Você ir lá, está devendo, você pode até ter 90% de desconto na sua dívida, depois um valor acima de 10 mil já diminui um pouco, e esses primeiros 10 mil vale para todo mundo, e assim é uma escadinha de desconto. Por que nós queremos que esse agricultor pactue a sua dívida? Porque muitos agricultores querem pegar novamente o crédito agrícola para produzir alimentos. Esse é o grande desafio do Brasil. E essa oportunidade é uma oportunidade única desse agricultor repactuar sua dívida e pegar recursos do Pronaf. Os recursos do Pronaf, Yuri, são os melhores recursos do mercado. Yuri, se você arrumar alguém que empreste mais barato com o Pronaf, vem aqui no meu gabinete, você e a Débora, que eu dou 1 quilo de café para cada um de vocês. 1 quilo de café. Café tá valendo bastante hoje, hein, ministro? É isso. Os juros do Pronaf para a produção de alimentos é 3%. Agroecologia, 2%. Para florestas produtivas, recuperação florestal, com cacau, açaí, dendê, 3%. Então, os juros mais baixos do mercado. E esses juros tão favoráveis é porque nós estamos incentivando a produção de alimentos. Eu vou dar um dado para vocês dos últimos 5 meses. Aumentou o financiamento de batata, feijão, banana, arroz, açaí, piscicultura, carne suína, tomate, cenoura, carne bovina. Aumentou muito por conta desses juros mais baixos. Só em mecanização, 60% de investimento em mecanização nós aumentamos nesses 2 anos em relação aos anos passados. Microcrédito, 123%. Nessa área de bioeconomia, o aumento de 114%. Por isso, o nosso desafio, o desafio do Pronaf é centrar o financiamento na cesta básica. E aí o que eu queria fazer um comentário com vocês. Num contexto onde aumentou o consumo de alimentos, nos alimentos in natura não houve inflação. A inflação aconteceu naqueles alimentos que estão ancorados no dólar. Por isso foi um acerto centrar o Pronaf na cesta básica. E por isso nós queremos trazer de volta esse agricultor que tem pendência para que ele amplie o número de contratos. Nós começamos aqui, tinha 1.400.000 contratos. Hoje já tem 1.800.000 contratos e vamos terminar o ano com 2 milhões de contratos. Isso é, nós queremos mais agricultores produzindo alimentos.
Pois é, o senhor falou da importância aí do crédito para a produção agrícola e o Pronaf muito foco na agricultura familiar. Mas deixa eu aproveitar a sua presença conosco para também ouvi-lo em relação a toda essa situação envolvendo o Plano Safra, esse impasse que se viu na semana passada e toda a expectativa para a assinatura de uma medida provisória que libere uma parte do que foi congelado pela falta de aprovação no orçamento. O quanto que o senhor avalia como mais um fator de dificuldade na relação do governo Lula com o setor agropecuário, ou se não, ou se isso vai desanuviar tão logo o orçamento seja aprovado, ou pelo menos essa MP, e assim como medidas como o Desenrola Agro possam ajudar aí a melhorar, azeitar, falando de outro produto também que o pessoal tá bravo, que está subindo o preço, né, azeitar, mas enfim, melhorar esta relação entre o governo e o setor da agropecuária. A relação com o setor agropecuário é uma boa relação. É o recorde em investimento do Plano Safra, recorde em subsídio, e está tudo muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que o governo não pode desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Isso acho que nós todos aqui concordamos, não é? Você, Yuri, também a Débora, concordam que não pode desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. E é por esse motivo que o governo teve que parar na hora certa, dialogar com o Tribunal de Contas, agora mandar uma medida provisória, mas um problema central é que nós estamos chegando em março, sem que o orçamento tenha sido aprovado. E precisa ser aprovado, e sendo aprovado, continua. Por isso, nós estamos vivendo o melhor momento da produção agrícola no Brasil. A estimativa da Conab são 325,7 milhões de toneladas, é o recorde. Então não temos problema de nenhuma natureza com o agro. Agora, o que foi feito foi porque o Brasil já viveu há 10 anos atrás aquela situação de que por uma firula tiraram o mandato de uma presidenta da República, não é? Então não tem como, nós temos que respeitar a lei e o pedido nosso é para que o parlamento apresse a aprovação do orçamento. Ministro, vou chamar o Theo Cury para participar dessa nossa entrevista. Theo, sua pergunta. Vamos lá, Débora, boa tarde para o ministro, obrigado pela participação aqui. Ministro, nessa última semana o ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista aqui à CNN depois de tudo que aconteceu com relação ao Plano Safra, com relação também às reações posteriores àquele primeiro anúncio, e disse o seguinte, que a Frente Parlamentar da Agropecuária lá no Congresso Nacional é uma frente de oposição ao governo Lula e não de uma oposição a favor do agro. O senhor concorda com essa afirmação do ministro? Eu acho que a nota feita pelo presidente Pedro Lupion foi muito infeliz. Uma nota muito infeliz, precipitada, porque ele sabe que o problema está lá no parlamento. Então, uma frente parlamentar do agro tem que pensar como a gente ajuda a aprovar o orçamento rapidamente para ter dinheiro para a agricultura. Mas ele desviou a atenção. Eu acho que ali tem gente de oposição, mas tem gente que não é de oposição. Então, eu entendo a fala, porque foi muito infeliz, mas ressalvo que tem muita gente ali que não é de oposição ao governo naquela frente parlamentar, mas o presidente foi muito infeliz na sua fala. Ministro, o senhor falando, né, sobre o Desenrola Rural, estimular mais a agricultura familiar, a produzir os itens da cesta básica, né, os alimentos da cesta básica, isso pode, de certa maneira, em algum prazo, também impactar, ajudar a segurar um pouco a inflação de alimentos, etc. Mas o governo tem pressa, a gente sabe que o senhor, o ministro Fávaro, o presidente Lula, enfim, os senhores estão conversando com setores, estão tentando buscar uma saída para conter o preço dos alimentos. Eu queria te perguntar, aquela ideia dos mercados populares com um preço mais barato, isso está totalmente fora do radar, morto e enterrado? Olha, Débora, em primeiro lugar é importante dizer, os preços dos alimentos já estão baixando. O preço do arroz, o preço do feijão, os alimentos in natura, não é?
Mesmo as carnes estão diminuindo de preço, mas ainda não está resolvido. Tem muito o que fazer. Por isso o presidente Lula está debruçado nesse tema. E quais são os problemas? As carnes ainda, proteínas como ovos, né? Açúcar, o café, né? E derivados de soja, principalmente o óleo de soja, azeite de oliva também. Então, nós estamos debruçados sobre isso e todas as medidas necessárias serão tomadas. E essa questão que você colocou não está sendo discutida, não está na mesa, não é? Então, esse não é um tema presente. Não quer dizer que ele possa vir a ser um tema a ser analisado posteriormente, mas ainda não está na mesa esse tema que você colocou. Ministro, deixa eu colocar uma questão. Como o senhor colocou, enfim, o Plano Safra foi uma questão para não ocorrer, como o senhor disse, né, um mesmo problema com uma firula como houve com a ex-presidente Dilma Rousseff. O governo tomou essa precaução, mas a gente tem visto, nesse caso do Plano Safra, na questão, por exemplo, da inflação dos alimentos, a impressão que fica, e isso tem sido percebido por pesquisas de opinião, é de que primeiro o problema estoura e depois o governo vai em busca da solução, que o governo não tem conseguido se antecipar aos problemas, como, por exemplo, editar essa MP antes que os recursos fossem travados junto às instituições financeiras que trabalham no Plano Safra. Está faltando agilidade da parte do governo? O senhor acredita que, em vingando uma reforma ministerial como começa a se desenhar, pelo que a gente tem acompanhado, de apuração, de notícias que estão sendo publicadas, vai ser um fator que o presidente privilegia quem traga soluções de forma mais ágil, parar com essa impressão de letargia do governo? Yuri, não há precedentes. Parece-me que houve uma vez só um precedente que o parlamento não tem aprovado o orçamento até o mês de março. Nós estamos entrando semana que vem no mês de março. Sempre o parlamento brasileiro aprovou o orçamento no ano anterior. Então nós estamos indo para o terceiro mês em que se você só pode gastar 1/12 do orçamento. Não tem precedentes. Certamente, o governo estava esperando a aprovação do orçamento. Na retomada do parlamento, as mesas já foram escolhidas e agora podia ser feita a aprovação do orçamento. Então, eu acho que isso não é desarticulação governamental. E dois, você não pode atrasar medidas que você deve tomar. Não é isso, não. Toda a profissão é assim. Se o médico faz um diagnóstico de um problema, se ele não toma uma medida ali, esse problema aumenta. Então, eu creio que o que foi feito foi paralisar o processo, ajustar com o Tribunal de Contas, mandar a medida provisória e, assim, resolver esse problema. Sabe quanto tempo demorou esse problema, Yuri Pita? Demorou, se eu não me engano, 24 horas. Isso é um governo ágil. Você está me chamando disso de letargia e eu estou dizendo, isso é agilidade. 24 horas para resolver um problema, Yuri Pita, é um governo ágil e mostra a prioridade do presidente da República, do ministro da Fazenda, em resolverem rapidamente esse tema. É que parece que dentro do governo mesmo tem fogo amigo dizendo que não, que a Fazenda demorou muito, mas enfim, a gente vai contemplando todos os lados. Ministro, eu já quero deixar o convite para o senhor, depois que avançar o programa Desenrola Rural, para o senhor voltar para a gente fazer um balanço aí de quantas pessoas conseguiram renegociar suas dívidas, qual foi o balanço. Então, a gente encerra essa entrevista agora, mas eu já deixo aqui o convite para o senhor voltar na próxima para a gente fazer esse balanço. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Rural, Paulo Teixeira. Muito obrigada. Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que a gente faz dá uma diminuída no nome do Ministério. Obrigada, ministro. Obrigada para o senhor. Um excelente trabalho, viu, ministro? Débora Bergamasco, obrigado, Yuri Pita, obrigado, Theo Cury e todos os telespectadores da CNN.